seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece cada dia aqui e eternamente. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Fala assim, ó. Jesus, 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 seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Você tem que entender que por mais que você esteja passando uma luta espiritual, uma dificuldade na tua vida, uma batalha espiritual que você tem travado, essa batalha que você tem travado, ela não pode te separar de Deus. Você tem que entender que o amor de Deus, ele é tão grande ao ponto que ele deu o seu Filho único, o único Filho que ele tem para morrer por nós, pelos nossos pecados. Veja bem, você teria coragem de dar seu filho para morrer por alguém? Tirar o coração do teu filho para salvar a vida de uma pessoa que você nem conhece? Teria coragem? É óbvio que você não teria coragem. Ainda mais se essa pessoa fosse um ladrão, um assassino, né, um psicopata. Você não teria coragem de entregar teu filho lá para arrancar o coração dele e dar para uma pessoa sanguinária. Você não teria coragem de fazer isso. Nem se fosse uma pessoa boa, você não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Não teria. Mas Deus, ele deu o teu filho, o único filho, por nós, para morrer por nós. E o problema de muitas pessoas, meus amados,
é que quando eles passam por uma prova, eles já querem abandonar a Deus. Passa por uma tribulação, já para de vir na igreja, já para de orar, já para de ir no monte, já não quer mais ter vínculo com o povo da igreja. Qualquer coisinha já é motivo de fazer tais pessoas parar. Você não pode ser assim. Você não pode ser daqueles que retrocedem para a perdição, meus amados. Vocês têm que ser aqueles que são firmes. Firmes porque Deus, Ele te amou. Amou você primeiro. Talvez hoje você pode até falar que ama a Deus, mas qual é o tamanho do seu amor para com Deus? O teu amor para com Deus é tão grande ao ponto de você passar por tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, por fome, espada, ou seja, correr risco de morte, por amor a Cristo. O seu amor é tão grande ao ponto que você está passando uma dificuldade no teu casamento, e essa dificuldade que você está passando no teu casamento, ela é mais forte do que o amor que você tem por Deus. Os principados, as potestades, os dominadores, será que eles são mais fortes que o amor que você tem por Deus? O teu amor por Deus tem que ser maior do que tudo nesse mundo, maior do que qualquer dor que você possa sentir. Quantas são as pessoas que às vezes eles querem culpar a Deus por seus fracassos, por seus problemas, por suas dificuldades? Amados, existem pessoas que têm coragem até de falar: depois que eu virei crente as coisas foi pior. Quer dizer que quando a pessoa era escrava do diabo, de Satanás, era melhor então? Quer dizer que quando ela não tinha um nome escrito no livro da vida era melhor? Se sujeitar à mão do diabo é melhor do que ficar debaixo da potente mão de Deus? Amados, você não pode com a sua boca pronunciar palavras semelhantes a estas, porque seria uma ofensa contra o nosso Deus, aquele que amou você, aquele que deu o Filho dele para morrer por você. Você sabe o que é o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz? Você tem noção o que é o sangue de Jesus? Amados, antigamente se matava um cordeiro, se matava uma pombinha, se matava um carneiro, para que o seu pecado fosse perdoado. Assim era antigamente na lei, antes da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje não, Jesus Cristo ele foi morto como um cordeiro que foi morto pelo seu e o meu pecado, e por aqueles que ainda vão nascer, para que através do sangue dele, você tivesse o perdão de Deus pelos teus pecados. Você não pode achar que o teu pecado é tão grande ao ponto que Deus não possa te lavar ou te perdoar. Você não pode pensar que o seu pecado é tamanho ao ponto que Deus não possa te redimir e fazer você se achegar a Ele, porque o sangue de Jesus é maior que o seu pecado, é maior do que qualquer transgressão que você possa cometer. Só tem um pecado que você não pode ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você xingar o Espírito Santo, é você zombar de alguém que está falando pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Esse não tem perdão. Mas os outros, meus amados, qualquer um você tem perdão. Basta você firmar nos passos de Jesus Cristo, entender que Deus ele é aquele que não quer que você vive pecando, Ele é aquele que não quer que você viva na falha, no erro.
mas Ele é aquele que quer que você se levante, que você fique firme, que você se sustenta na graça de Deus, que é através do sangue de Jesus. No livro de Apocalipse ele vem dizendo o seguinte, que o apóstolo João, quando ele estava ali sendo arrebatado naquela visão em espírito, em um dado momento ele apareceu no céu e olhou para os lados, e tinha uma multidão de pessoas, uma multidão que não se podia contar, e esta multidão estava vestida de vestes brancas, e com palmas nas mãos, umas palmeiras. Eles estavam vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. E o anjo pegou e perguntou para João assim: olha, João, quem são estes? Da onde vieram? E João falou para ele assim: ó, tu o sabes, Senhor, tu sabes. Então o anjo pegou e falou assim: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, vai vir uma grande tribulação. Não amaram a tua vida, mas a morte. E tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, você não pode se afastar de Cristo por nada nesse mundo. Se você está vivendo uma vida de transgressão, você tem que se consertar, tem que se endireitar com Deus. Com Deus você tem ainda condição de se renovar, mas longe dele você vai afundar ainda mais, se você não buscá-lo, se você não se entregar a ele, você vai afundar ainda mais. Deus merece o seu melhor, a sua dedicação, o seu empenho, a sua força. Às vezes você fala assim: poxa, eu passo por tantas lutas, eu passo por tanta dificuldade. Sabe, às vezes a tendência do ser humano é olhar no espelho, olhar o seu reflexo e falar assim: eu passo, eu sofro, eu tenho dificuldades, eu estou passando um problema. É só ela, para ela parece que é só ela diante do espelho. Parece que nem mais alguém nesse mundo passa por tanta tribulação. Sabe, às vezes você acha que você tem problema. Jesus Cristo, nosso Rei, Ele passou por uma tribulação maior do que qualquer ser humano pode passar. Imagina você ficar sabendo que você vai nascer para morrer por alguém. Imagina você saber que vai nascer para morrer por alguém. Assim foi Jesus. E quando chegou a hora, Ele assumiu o seu compromisso, Ele assumiu o seu propósito e morreu por nós. E o castigo que nos traz essa paz espiritual, a paz interior, porque o lado exterior é guerra o tempo todo, mas do lado interior é a paz do qual Jesus prometeu: a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. A paz de Deus é uma paz interior, mas o seu lado exterior vai viver sempre em guerra, em conflitos consigo mesmo, sempre vai viver em guerra, sempre vai viver naquela batalha espiritual.